Olá, dou-te as boas-vindas a mais um episódio e vamos falar sobre dinheiro parado, porque é uma realidade que tenho contactado até mais do que eu esperava, confesso, de pessoas que até têm o seu orçamento organizado, a coisa está planeada, está gerida, mas sobra-lhes algum dinheiro, que é sempre aquele ponto fundamental, mas depois ele fica completamente parado. É uma coisa muito mais frequente do que eu achava, confesso. Mas isto tenho percebido cada vez mais que isto é uma realidade, cada vez mais que as pessoas têm dinheiro parado, e não são só as pessoas com mais idade, porque às vezes há esta ideia de as pessoas com mais idade, os nossos pais, os nossos avós, é que têm esta questão do dinheiro parado e metido na gaveta, e não é bem assim. Tenho conhecido muitas pessoas novas, com 20 anos, 20 e poucos anos, que seguem exatamente essa ideia, e portanto, aqui neste episódio, vamos falar de 5 formas de aproveitar ao máximo esse dinheiro que eventualmente tens parado. Vamos começar por falar do primeiro tópico, que é porque é que isto já não faz sentido ter dinheiro parado. Porque há uma coisa chamada inflação, que temos que ter algum cuidado, que parece que a inflação de repente desapareceu. Parece que não existia inflação, depois em 2022 começou a haver inflação, até 2024, e entretanto, como ela já está há algum tempo nos valores ditos normais, então parece que já não há inflação. E eu digo que já não há no sentido em que já não está nos telejornais, já não se fala nisto, enquanto que em 2022, 23, 24, enquanto ela subiu muito rapidamente, chegou a atingir os 10%, nessa altura a inflação estava em todo o lado, não havia telejornal que não falasse de inflação. Atualmente mal se fala disso porque ela está nos valores ditos normais. O que é o valor normal? O objetivo do Banco Central Europeu é que uma inflação ronde os 2% ao ano. Uma inflação normal. Ora, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o normal é perdermos poder de compra 2% ao ano. O normal é que o nosso dinheiro desvalorize 2% ao ano. Isto é considerado normal. O que é que isto nos afeta? Afeta que temos de ter muito cuidado, porque se o dinheiro estiver parado, então nós estamos a ter o embate total destes 2%. Lá está, imagina que tinhas colocado há um ano 1000 euros na tua gaveta. Levantaste 1000 euros com 5 notas de 200, por exemplo, levantaste os 1000 euros, colocaste na gaveta. Há um ano. E se tu fores agora à tua gaveta, os 1000 euros continuam lá. Continuam as 5 notas de 200 exatamente igual. Ele não desapareceu. No entanto, tu compras muito menos coisas com esses 1000 euros. Assumindo esta questão dos 2%, quer dizer que 20 euros de poder de compra desapareceram. O que tu antes precisarias de 1000 euros para comprar, hoje vais precisar de 1020. Ou seja, os teus 1000 que guardaste na gaveta já não chegam, apesar de os 1000 fisicamente estarem lá. São as mesmas notas, a menos que tenhas tido algum rato que tenha ruído, ou um cão, ou um gato, pode acontecer, que tenha comido uma parte dessas notas, então o dinheiro não desapareceu, ele estava lá, mas compra menos. O que é que aconteceu? Tiveste o impacto da inflação, desses tais 2% que são normais. E, então, tudo o que esteja na prática a rentabilizar menos do que 2% líquidos, atenção, não 2% brutos, porque 2% brutos ainda vamos pagar impostos e, portanto, o líquido vai ser inferior. Tudo o que não estiver a rentabilizar pelo menos esses 2% líquidos, nós estamos sempre a perder poder de compra. Ok? Portanto, se tiveres um produto que esteja a render os 2% líquidos, o que está a acontecer é que está a combater a inflação, está a valorizar ao mesmo tempo que a inflação desvaloriza e o teu poder de compra é mantido. Tudo o que rentabilizes a menos do que 2% líquidos, então estás, na verdade, a perder poder de compra. Se tiveres o dinheiro parado, literalmente, seja na tua gaveta, seja numa conta não remunerada, seja lá o que for, uma conta à ordem, por exemplo, e a esmagadora maioria das contas à ordem não paga juro absolutamente nenhum, então estás a levar um impacto total, brutal, destes 2%, em média. Atenção, ok? Destes 2% ditos normais, porque pode haver alturas, como já houve e estávamos a dizer há pouco, onde isto sobe para valores estratosféricos e aí desvaloriza muito mais. Eu recentemente fiz uma apresentação no evento da Rankia, e até vou deixar aqui também o link na descrição se quiseres ver a minha participação nesse evento, onde eu mostrei um gráfico que entre 2009 e 2024 a inflação média anual em Portugal foi de 1,8%, sensivelmente. Ou seja, muito próximo destes 2% normais. E às vezes é esta sensação que 1,8% ou 2% não faz grande diferença, mas eu apliquei o cálculo que aos 1000 euros de 2009 o que é que teria acontecido e eles hoje, em termos de poder de compra, representam qualquer coisa como 750 euros. Ou seja, este 1,8% médio anual ao longo de 15 anos desvalorizou o dinheiro em 25%, mais ou menos.
e, portanto, temos que ter muito cuidado com isto e o ter dinheiro parado, temos que ter este cuidado redobrado. Em relação ao dinheiro realmente parado e na gaveta, eu antes era muito fundamentalista, de certa forma, a dizer que não faz sentido nenhum ter dinheiro físico, de dinheiro na gaveta. No entanto, a questão do apagão que sofremos, acho que foi em abril deste ano, em abril de 2025, se não me falha aqui a memória, fez-me um bocadinho repensar isto, porque de repente não há eletricidade, logo não há multibancos, não há terminais de pagamento, não há, deixou de haver acesso à internet e tudo ficou dificultado. E nessa altura a única coisa que nos safou foi o dinheiro físico. E então, desde esse momento que repensei esta ideia e percebo hoje que faça sentido ter, em pequena quantia, algum valor em casa, é uma forma de dizer, obviamente, algum valor físico para fazer face a essas situações muito, muito pontuais, ok? Percebo, dou essa de barato, como se costuma dizer, mas, de uma forma geral, acho que ter dinheiro físico hoje em dia não faz muito sentido. Houve aqui esta mudança, eu achava que não fazia sentido nenhum, agora acho que faz algum sentido para estas situações pontuais e pouco mais, ok? Portanto, falámos aqui um bocadinho de dinheiro realmente parado, dinheiro sem rentabilidade nenhuma, e agora vamos falar do segundo ponto, que são algumas formas de nós podermos, pelo menos, combater esta inflação, que é o que estamos a falar do mundo das poupanças. E pode ser o fundo de emergência propriamente dito, ou uma poupança que estejas a fazer para outra coisa qualquer, para comprar uma casa, comprar um carro, ir de férias, qualquer coisa. O dinheiro que está poupado, assumes, pelo menos esta é a minha visão e a minha leitura sobre isto, o dinheiro que está poupado tem uma característica fundamental que é o capital garantido. Ou seja, aquele valor que eu lá coloquei, aquele dinheiro que eu lá coloquei, ele nunca vai ser inferior àquilo, em termos absolutos. Ou seja, aquela questão de eu coloco lá 1000 euros e eu nunca vou ver no saldo daquela conta menos do que 1000 euros. Certo? Foi o que estamos a falar. O capital garantido é isto que me garante, passa a redundância, que o valor, o preço, o dinheiro que eu lá coloco, ele nunca desaparece em forma absoluta, mas desaparece de forma relativa pela questão da inflação que estávamos a falar. Certo? Quando estamos a falar destas poupanças, não significa de forma nenhuma que devemos ter o dinheiro parado. Significa que devemos, idealmente, e como eu disse há pouco, rentabilizá-lo, idealmente, pelo menos aos tais 2% líquidos para acompanharmos o poder de compra e não perdermos poder de compra e acompanharmos esta questão da desvalorização da inflação. Portanto, se tens dinheiro, então ele deve estar pelo menos nestes produtos de capital garantido, nestes produtos de poupanças e que, idealmente, tenham esta taxa de juro líquida, muita atenção, líquida, porque a diferença de bruto para o líquido são 28% de impostos na maioria dos casos, e nem estamos a falar de eventuais comissões que haja a pagar, estamos só a falar do que é a taxa normal de IRS sobre este tipo de ganhos, dos juros que tiramos daqui, então se tens dinheiro, ele deve estar pelo menos a rentabilizar 2% líquidos para estar a combater a inflação. Mesmo que tu estejas a fazer uma poupança, ou até se calhar principalmente, para estares a fazer uma poupança que vais gastar mais cedo ou mais tarde. Porque estás a juntar para a entrada de uma casa, é muito provável, para não dizer certo, que quando fores comprar efetivamente a casa, ela vai estar mais cara do que está hoje. E então, se tu não fores combater a inflação com esta rentabilidade, então vais notar uma diferença muito grande, porque os cálculos que tu fizeste para a entrada inicial não vão bater certos com o preço das casas. Atenção, vamos ser muito honestos, o preço das casas sobe genericamente muito mais do que estes 2% ao ano da inflação, nos últimos anos então ainda mais, mas o conceito é este. O conceito que eu quero aqui desmistificar e ajudar-te é, mesmo o dinheiro poupado, seja o fundo de emergência ou uma poupança que tem um objetivo definido qualquer, ela deve estar aplicada num qualquer produto que idealmente tenha pelo menos uma taxa de rentabilidade líquida igual à taxa de inflação. Nada de dinheiro parado, ok? O dinheiro parado, vamos dizer o dinheiro da conta à ordem, na minha opinião, é a minha visão sobre este tópico, deve ser apenas aquele que nós demos ali uma primeira margem de segurança. Eu digo isto algumas vezes, eu gosto do número 1000, eu acho que 1000 euros de saldo à ordem, que é como quem diz, ter 1000 euros de saldo na conta no dia imediatamente antes de receberes o teu ordenado, é, na minha opinião, o máximo que faz sentido ter numa conta à ordem. Porque são 1000 euros, dá para algum imprevisto, uma coisa de última hora, um mês onde se gastou mais do que se estava à espera, e isso dá-te margem para não teres que ir mexer nas tuas poupanças, não teres que ir mexer no fundo de emergência. 1000 euros dá para muitos imprevistos, certo? E, portanto, na minha opinião, esse será o valor máximo, é a minha visão, é aquilo que eu faço na minha gestão das minhas finanças. 1000 euros é o máximo que eu tenho dito parado, porque está na conta à ordem realmente a não rentabilizar nada, tudo o resto
vai então ser aplicado em alguma coisa que seja, nem que seja pelo menos estes produtos de poupança, de capital garantido, com esta taxa de rentabilidade, idealmente a combater a inflação. Quando temos estas poupanças garantidas ou controladas, o nosso fundo de emergência construído, estas poupanças para os nossos objetivos de curto e médio prazo, também asseguradas, então faz sentido pensar na parte dos investimentos. E hoje em dia é possível investir com muito pouco dinheiro. Algumas corretoras permitem o investimento em títulos fracionados e com coisas, vou dar o exemplo da XTB, que é minha parceira, ou eu sou parceiro deles, depende do ponto de vista. O vídeo não é patrocinado, não tem nada a ver com a XTB, mas estamos só a falar disso como um mero exemplo. A XTB permite investir a partir de 10 euros. É o investimento mínimo. E então isto facilita muito. Já não há aquela desculpa, e era uma desculpa, não era uma desculpa, atenção, vou corrigir. Era um argumento perfeitamente válido, o não tenho dinheiro suficiente para investir. O problema é que desse argumento perfeitamente válido há 10 ou 20 anos, formou-se uma ideia que tudo está exatamente igual ao que estava há 10 a 20 anos e isso não é verdade. Hoje em dia é possível investir, por exemplo, a partir de 10 euros em ações, ETFs, etc. O que é que nós vamos procurar no investimento? O investimento é sempre aquele dinheiro que vai, lá está, além das poupanças. Nós não investimos dinheiro que sabemos à partida que temos um objetivo definido para ele, que não seja a reforma ou algo do género, certo? Obviamente que nós podemos pensar, se for um projeto objetivo de curto prazo, um investimento muito conservador, poderá fazer sentido, caso das obrigações do Tesouro, obrigações governamentais, eventualmente dou isso de barato, mas tendencialmente nós poupamos para o fundo de emergência, poupamos para os nossos objetivos. Porquê? Porque o que queremos é maximizar as hipóteses daquilo que realmente se confirmar e de acontecer e investimos tudo o resto. Investimos o dinheiro que excede esse valor e para o qual nós, à partida, estamos a pensar no longo prazo, não temos um objetivo propriamente definido para o consumir e que vamos fazendo ao longo do tempo. E esse é o ponto que estamos aqui a falar, que é, a partir do momento em que as nossas poupanças, fundo de emergência e outro tipo, estão construídos, então começar no investimento. E começar de forma ponderada, de forma calma, estudar, saber quais são os produtos, saber como é que eles se comportam, as características. É verdade que, por exemplo, hoje em dia, parece que só há o S&P 500 e os ETFs do S&P 500. É verdade, e vamos ser muito honestos, que o S&P 500 é um índice que tem, historicamente, bons resultados, mas que não nos podemos esquecer que está altamente concentrado num único país, num setor de um grupo de empresas, são 500, é significativo, mas nestes últimos anos, onde basicamente temos 7 grandes empresas, que chamam as 7 magníficas, empresas tecnológicas, a Tesla, a Apple, a Microsoft, etc., que são as grandes responsáveis pelo crescimento do índice como um todo, e, portanto, se temos 500 empresas e há 7 que são responsáveis por isso, as outras 493 estão lá. E isto pode mudar relativamente rápido. E então temos que pensar um bocadinho além, ok? Temos que perceber que, sim, o S&P 500 pode ser um investimento viável, há histórico, há coisas que jogam a favor disso, mas há um mundo inteiro para explorar, há muita outra coisa. Não tem que ser só ações, há o ouro, há o imobiliário, há as obrigações, há as matérias-primas, há as criptomoedas, há tudo e mais alguma coisa para explorar. Há muitas classes de ativos que podem fazer sentido para umas pessoas, não fazem para outras. Há muita coisa para explorar, muita coisa para aprender, mas o que é importante é começar. Eu tendo a concordar, e aqui pegando na questão dos ETFs, tendo a concordar que os fundos de investimento, de uma forma geral, os ETFs especificamente, porque os ETFs não deixam de ser fundos de investimento, tendo a concordar que os fundos de investimento são uma solução interessante para a esmagadora maioria dos investidores, principalmente os mais recentes, que não se querem preocupar muito com isto, querem que seja uma gestão mais passiva e, portanto, vão alimentando aquilo ao longo dos anos e não se preocupam particularmente com isso, não querem estar a perder muito tempo, querem ir lá, idealmente uma vez por mês, que é quando recebem o ordenado, reforçar o produto e pronto, e não se preocuparem mais com aquilo. Os fundos de investimento, ou os ETFs mais especificamente, acabam por responder a muitas destas questões. E lá está, e permitem pequenos investimentos, permitem estar diversificado, permite poupar nas comissões, etc. Há uma série de vantagens, mas é importante explorar outras coisas. E mesmo dentro desta ideia de fundos de investimento ou ETFs, entender que há um mundo gigantesco além do SP 500 e que parece que não. Ultimamente parece que só o SP 500 é que existe e toda a gente vier de investir no SP 500 e não dizer mais nada, até não se fazer mais nada, até se vai buscar vídeos do Warren Buffett onde ele diz que era o que toda a gente devia fazer.
com o maior dos respeitos, obviamente, pelo Warren Buffett e por tudo aquilo que ele sabe, mas há um mundo inteiro para explorar. O perfil do Warren Buffett pode não ser igual ao teu ou ao meu, e então é a nossa responsabilidade aprender sobre isto, estudar e tomar decisões ponderadas. Quarto ponto, e um ponto que surge sempre, vamos fazer um rápido resumo. Primeiro ponto, cuidado com o dinheiro parado. Segundo ponto, a importância de, pelo menos, rentabilizarmos a taxa de inflação. Terceiro ponto, quando as poupanças estão construídas, começar a investir. Quarto ponto, uma questão que aparece muitas vezes, que é o amortizar créditos ou o poupar / investir este dinheiro. Eu sou fã de amortizar créditos o mais rapidamente possível, confesso. Vou também deixar aqui no link, na descrição, vou deixar o link para um episódio onde eu explico estas continhas todas e porque é que eu acho que isto é altamente vantajoso. É altamente vantajoso para mim porquê? Porque, e vamos focar muito no crédito de habitação, mas isto é facilmente também expansível. Aliás, temos de fazer de duas formas. Porquê é que vamos falar de crédito de habitação e vamos falar de outros créditos? Porquê é que separamos? Porque o crédito de habitação, tendencialmente, tem uma taxa de juros mais baixa do que nós conseguiremos, pelo menos essa é a expectativa, rentabilizar o dinheiro. Todos os outros, automóvel, cartões de crédito, créditos pessoais, muito provavelmente têm taxas de juro tão altas ou muito semelhantes ao que será uma expectativa de rentabilidade dos nossos investimentos. Porque nós podemos olhar para isto de uma forma muito matemática, economicista, financeira, que é perceber onde é que o meu dinheiro vale mais. E, portanto, se eu tenho um depósito, tenho um investimento que me rende 5% ao ano e tenho um crédito que me custa 7% ao ano, é financeiramente muito mais vantajoso eu amortizar, e se tiver dinheiro disponível, eu amortizar o crédito, porque estou a poupar esses 7%, enquanto do outro lado só consegui rentabilizar a 5 para 7 há aqui uma diferença de 2 que eu estaria constantemente a perder dinheiro. E então olhamos para isto e pensamos, a decisão é fácil, é onde a taxa de juro for mais alta, a taxa de uma forma geral, juro ou rentabilidade for mais alta, e eu aplico o meu dinheiro. O problema começa quando entra os créditos de habitação e a maioria dos créditos de habitação tem taxas de juro 3%, 4%, mais ou menos. Obviamente depende se é fixa, variável, depende de quando é que foi contratada, depende de uma série de fatores, mas vamos dizer 3, 4% como média. E aí nós conseguimos, com um investimento bastante moderado e se calhar até um bocadinho conservador, conseguimos rentabilidades esperadas acima de 3 ou 4%. E então, aplicando a mesma regra de há pouco, se eu tenho um investimento que me rende 5 e o crédito me custa 3, então é mais vantajoso eu investir a 5, ganhar, pagar os 3 e na verdade sobraram-me 2. Foi uma utilização muito mais eficiente do meu dinheiro. Qual é o problema disto? O problema disto é que estamos a comparar coisas diferentes. Estamos a comparar uma taxa de juros de um crédito que sabemos quanto é, que se for uma taxa variável até pode subir, que é relacionada com um compromisso que assumimos durante 20 ou 30 ou 40 anos, que se traduz numa prestação que provavelmente será o nosso maior custo do nosso orçamento mensal. Estamos a comparar tudo isto com um investimento numa taxa de rentabilidade que nós não sabemos exatamente qual é. É um investimento, terá uma rentabilidade esperada, existe o histórico, existem as nossas expectativas, mas nós não conseguimos ter a certeza de quanto é que será. E então a comparação já é um bocadinho mais complexa. Eu, na minha opinião, eu agarro muito esta ideia de se o crédito de habitação é muito provavelmente, para mim é seguramente, e acredito para muitas pessoas que ouvem aqui as minhas partilhas também, é o meu maior custo mensal. É um compromisso que eu assumi durante, no meu caso, foram 35 anos e normalmente não varia muito disto. É muito provável que durante esses 35 anos ele continue a ser o meu maior custo mensal. E então eu quero me ver livre disto o mais rapidamente possível. Porque eu sei que quanto mais rapidamente ou pagar, ou pelo menos conseguir amortizar para que a sua prestação seja um bocadinho irrelevante, vamos imaginar, chegar a uma altura em que o crédito de habitação custa 150 euros por mês, ou 200 euros por mês, daqui a alguns anos, ele já não é assim tão importante, porque aí já não será a minha maior despesa, quase de certeza, para não dizer de certeza absoluta, e então ele já perde alguma da sua importância, alguma da sua relevância. Enquanto ele for o maior custo mensal do meu orçamento, então eu tenho todo o interesse em despachar aquilo o mais rapidamente possível. Até porque quanto mais cedo eu começar, maior vai ser o impacto. Eu, numa fase inicial do crédito de habitação, e fica aqui o desafio, se ainda nunca foste ver isto, vai ver o plano de pagamentos do crédito de habitação. Nos primeiros anos é um absurdo. Eu, no meu caso, eu comprei casa há 1 ano e meio, sensivelmente, 75% da minha prestação são juros. E, portanto, sai-me 100% da conta, mas eu só devo menos 25%. Numa fase inicial,
Isto faz muita diferença. Mais para a frente, à medida que vamos pagando o crédito, mais para a frente isto vai se invertendo e começamos a pagar mais capital do que juros. E aí a relevância já é inferior e já dou de barato, digamos assim, que não se queira fazer. Agora, numa fase inicial, a pagar um absurdo em juros é realmente muito importante. Não só por esta questão de reduzir a prestação mensal, reduzir o meu encargo, até chegar a uma altura em que ele já não é assim tão relevante, mas pela poupança de juros. Vou aproveitar esta conversa para dar aqui uma pequena nota, um à parte, que também aparece muitas vezes. O que é que acontece, e está no Banco de Portugal também, e está definido, também vou deixar o link para poderes ver. O que é que acontece? Sempre que eu amortizo, ou seja, eu faço um pagamento adicional do capital em dívida, do meu crédito de habitação, o que vai acontecer é que o banco vai recalcular a minha prestação. Porquê? Porque eu estou a dever menos dinheiro no mesmo tempo, logo a minha prestação é obrigatoriamente mais baixa, ok? Isto é o comportamento padrão e o Banco de Portugal tem isto muito claro para toda a gente saber. E então eu amortizo, devo menos dinheiro, se o prazo se mantém o mesmo, claro que a prestação é mais baixa no mês imediatamente seguinte. Há também a hipótese, ou pode haver a hipótese, de manter a prestação e reduzir no prazo. No entanto, e mais uma vez o Banco de Portugal é muito claro em relação a isto, isso é visto como uma renegociação do contrato. O que quer dizer que nós temos que fazer esse pedido ao banco e o banco pode não o aceitar. Ok? Por defeito, o que está definido é que amortizações geram uma redução de prestação. Se quisermos redução de prazo, temos que negociar com o nosso banco e ele pode não aceitar. Certo? Independentemente disso, eu até prefiro, na minha opinião, apesar de, lá está, somos muito financeiros e económicos, é mais vantajoso reduzir no prazo, porque pagamos aquilo mais rápido e poupamos mais juros. Ainda assim, e ligando àquilo que eu disse atrás, eu prefiro reduzir a prestação. Porquê? Porque me liberta dinheiro mensalmente, reduz os meus encargos fixos, reduz o meu compromisso e liberta-me mais dinheiro para, numa situação normal, eu conseguir acumular mais rápido e amortizar novamente. E acima de tudo, lá está. Se houver uma altura em que eu não consigo amortizar, o meu compromisso fixo, aquele que não pode falhar, é mais baixo. E é isso que me interessa para estar muito mais tranquilo. Portanto, em resumo, na minha opinião, os créditos é para ser pago o mais rapidamente possível, mesmo que sejam créditos com taxas de juros relativamente baixas, como é o caso do crédito de habitação. Quinto e último ponto, planeamento. No final disto tudo, o que nos interessa é ter um plano simples e que funcione. Nós não temos que andar meses à procura do melhor crédito de habitação, meses à procura do melhor ETF, a construir Excel gigantescos, e a fazer cálculos, e a fazer formações. Não, ok? Nós temos que ter, obviamente, uma formação, um conhecimento base, para depois tomarmos as nossas melhores decisões e irmos aprendendo e irmos ajustando as decisões seguintes com base nessa aprendizagem. É verdade, isto é fundamental. A teoria, nós sabermos o que é que estamos a fazer, sabemos um ponto de partida. Por favor, nunca faças nada, nunca tomes nenhuma decisão financeira sem saberes muito bem o que é que estás a fazer. Tomas essas decisões, com base no resultado que vem dessas decisões, então depois vais usar essa aprendizagem para tomar decisões futuras. É importante ter este plano, mas este plano não se esgota. É um plano que está continuadamente a ser melhorado, a ser prolongado, a ser alterado. Acontece e está tudo bem em relação a isso, certo? E é muito importante saberes para onde é que vais, saber onde é que estás, encontrares uma forma de documentar as coisas, seja num Excel, seja num caderno, seja numa aplicação, não interessa. Documentar a tua situação financeira, saber onde é que estás, saber onde é que queres estar, planear, executar e depois ires afinando as coisas que tiverem que ser afinadas. Resumindo, e para fecharmos aqui a nossa conversa de hoje, para utilizares ou aproveitar ao máximo o teu dinheiro parado. Primeiro ponto, não o deixar parado, por causa da questão da inflação, salvo aquela pequena margem que falámos. Aproveitar depois tudo que sejam depósitos, contas remuneradas, poupanças, etc., para ganhar pelo menos uma taxa líquida igual à inflação. Terceiro ponto, quando as poupanças estão construídas, começar a investir de forma consciente, moderada, sabendo o que estamos a fazer. Quarto ponto, estabelecer um plano de amortização dos teus créditos e perceber que isto é muito mais do que números, é acima de tudo uma questão de tranquilidade e te vês livre daquilo o mais rapidamente possível. Quinto e último ponto, que basicamente resume tudo isto que falámos, ter um plano, saber o que é que queres fazer, documentar como é que estás a fazer e estares consciente e confortável em ires constantemente reajustando e alterando esse plano, porque a tua vida vai mudando, as tuas situações vão mudando, a tua experiência também, e tens que estar confortável em fazer essas alterações.
Espero que tenhas gostado desta conversa. Não te esqueças de deixar o teu gosto e seguir o canal onde estás a ver ou ouvir este episódio. Não te esqueças também de ver e ouvir os outros episódios que tenho. Já são largas dezenas. Tens muito com que te entreter. Se houver algum tema que gostasses que eu trouxesse aqui ao canal, basta deixares um comentário, enviares uma mensagem e, dentro do possível, eu tenho todo o gosto a ir ao encontro das tuas questões. Muito obrigado e até à próxima.